Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Despertar do Alto Amor. E nós seguiremos aí com o ensinamento parte 2 do livro O Guia Secreto da Prosperidade. Vamos aos ensinamentos. Nossas dificuldades são devidas principalmente às ideias confusas e à ignorância de nossos verdadeiros interesses. A grande tarefa é descobrir as leis naturais às quais devemos nos ajustar. O pensamento claro e intuição. Moral são, pois, de valor incalculável. Todo o processo mesmo do pensamento repousa em bases sólidas. Quanto mais afinadas as sensibilidades, quanto mais acurado o juízo, quanto mais delicado o gosto, quanto mais refinados os sentimentos morais, quanto mais sutil a inteligência, tanto mais pura e intensa as gratificações que oferece a existência, vai daí que o melhor que já foi pensado no mundo dá prazer supremo. Os poderes, usos e possibilidades da mente sob as novas interpretações são incomparavelmente mais maravilhosas do que a conquista mais prodigiosa, e até mesmo que os sonhos de riqueza material. Pensamento é energia. Pensamento ativo é energia ativa. Pensamento concentrado é energia concentrada. O pensamento concentrado com um propósito definido se converte em poder. Este é o poder que é utilizado pelos que não creem na virtude da pobreza, nem na beleza da abnegação. Eles percebem que isso é discurso de fracotes. A habilidade para receber e manifestar este poder depende da habilidade de reconhecer a energia infinita que sempre esteve no homem, criando e recriando constantemente seu corpo e mente, pronta a todo momento para manifestar através dele tudo o que for necessário, na exata proporção do reconhecimento desta verdade será a manifestação na vida do indivíduo. A parte 2 explica o método por meio do qual isso se alcança. As operações da mente são produzidas por duas formas paralelas de atividade, uma consciente e a outra subconsciente. Os processos lógicos subconscientes se efetuam com uma precisão e regularidade que seria impossível imaginar que existisse possibilidade de erro. Nossa mente está tão bem desenhada que nos prepara as bases mais importantes na cognição enquanto não temos o mais leve pressentimento de seu modus operandi. O ser subconsciente, como um estranho benfeitor, trabalha e faz a provisão para o nosso benefício, vertendo somente a fruta madura em nosso regaço. Assim, em últimas análises, o processo de pensamento mostra que o subconsciente é o cenário mais importante do fenômeno mental. É através do subconsciente que Shakespeare deve ter percebido sem esforço grandes verdades que estavam ocultas da mente consciente do pesquisador, que Fidias modelou o mármore e o bronze, que Rafael pintou Madonas e que Beethoven compôs sinfonias. A naturalidade e a perfeição depende por completo do grau em que deixamos de depender do conhecimento, tocar piano, patinar, escrever à máquina, e a habilidade nos negócios depende para a sua execução perfeita da mente subconsciente. A maravilha de se tocar uma brilhante partitura
no piano, enquanto ao mesmo tempo sustentamos uma conversa eloquente, mostra a grandeza de nossos poderes subconscientes. Bem, sabemos o quanto somos dependentes do subconsciente. E quanto mais grandioso, mais nobre, mais brilhante são nossos pensamentos, tanto mais óbvios para nós que a origem jaz mais além de nosso entendimento. Fomos dotados com o tato, o instinto, o sentido da beleza, na arte, a música e etc., cujo lugar de origem ou morada estamos completamente inconscientes. O valor do subconsciente é enorme. Inspira-nos, adverte-nos, proporciona-nos nomes, fatos e cenas do armazém das memórias. Dirige nossos pensamentos, nossos gostos e realiza tarefas tão complexas que nenhuma mente consciente, mesmo se tivesse o poder, seria capaz de fazê-lo. Podemos caminhar se, ao decidirmos levantar o braço sempre que escolhermos fazê-lo, prestar atenção através dos olhos e ouvidos a todo tipo de prazer. Por outro lado, não podemos parar as batidas de nosso coração, nem a circulação do sangue, nem o crescimento de nosso corpo, nem a formação de nervos e tecidos musculares, nem a formação dos ossos, nem vários outros processos de vital importância. Se compararmos estes dois sistemas de ação, o destinado para a decisão do momento e o outro que caminha com a majestade e ritmo sem a vacilação, senão constante em todo momento, nos maravilharemos do último e solicitaremos uma explicação do mistério. Vemos imediatamente que esses são os processos essenciais para a nossa vida física e não podemos evitar deduzir que as funções mais importantes foram retiradas de propósito do domínio de nossa vontade variável e mutante e postas sob a direção de um poder permanente e confiável dentro de nós. Destes dois poderes, o exterior é mutante, foi chamado da mente consciente. A mente objetiva ou a mente objetiva, que se ocupa dos objetos externos. Então, vamos lembrá-los aqui, ó. Destes dois poderes, o exterior é mutante e mutante foi chamado de mente consciente. O que é a mente consciente, Adriana? É a mente lógica, a mente pensante, a mente do agora, a que se mantém aqui no agora, agindo, falando, calculando, multiplicando. Essa é a nossa mente objetiva, que se ocupa dos objetos externos. O que é o externo? O que está fora. Por exemplo, suponha que você seja um programador. Você está usando a sua mente consciente, a sua mente objetiva, a sua mente lógica. O poder interior se chama de mente subconsciente ou mente subjetiva, que é subjetiva à mente objetiva, que dá esse apoio à mente objetiva, que além de seu trabalho no plano mental, controla as funções regulares que tornam possível a vida. É necessário compreender com clareza suas respectivas funções, tanto no plano mental como nos outros princípios básicos, percebendo e funcionando como os 5 sentidos físicos. A mente consciente se ocupa das impressões e objetos externos da vida. Tem a faculdade do discernimento, pesa-lhe responsabilidade da escolha, tem o poder do raciocínio, e indutiva, dedutiva, analítica e analógica. E este poder pode ser desenvolvido ao máximo nível. É a sede da vontade de todas as energias que dali fluem, ou seja, é a ação. Então, eu vou repetir novamente uma frase que eu ouvi do livro do nosso Criador, que é:
conversando com Deus. E lá ele fala o seguinte, olha que incrível. Ele fala, a alma imagina, a mente consciente cria e o corpo experimenta. Então, tudo que nós imaginamos, por exemplo, eu imagino morar em um sítio arborizado, com montanhas, uma lagoa, com animais, com bastante frutas e pomar. Isso é a minha alma imaginando. Ela está ali imaginando, sentindo, experienciando aquela imaginação. A minha mente consciente, ela vai criar. Como que ela vai criar? Ela vai montar um plano estratégico para que eu alcance esse objetivo. Como, Adriana? Eu vou criar um planejamento, eu vou poupar dinheiro, eu vou estudar maneiras de alcançar esse objetivo que a minha alma imaginou. E a partir do momento que eu crio esse plano, eu monto esse plano estratégico, esse propósito, né, que é o que? Criar isso que a minha alma imaginou, o meu corpo, esse corpo que nós temos aqui, vai experienciar, ele vai experimentar essa criação. Então, é assim que a criação, por isso que nós somos deuses co-criadores, né? Porque nós temos o mesmo poder que Deus. Adriana, eu vou conseguir criar alguma coisa se eu não agir? Não tem como você criar alguma coisa sem a ação, porque a ação é criativa e ela tem uma densidade maior, que é fazer com que essa criação sua se torne realidade. Então, tudo é uma questão de congruência. Então, alma, mente, corpo. A alma imagina, a mente cria, traça planos, toma a ação e o corpo experimenta. Continuando aqui. Tem a faculdade do discernimento pesa-lhe responsabilidade da escolha, tem o poder do raciocínio e indutiva, dedutiva, analítica e analógica. E este poder pode ser desenvolvido ao máximo nível. É a sede da vontade, de todas as energias que dali fluem. Não somente pode impressionar outras mentes, também pode dirigir a mente subconsciente. Desta forma, a mente consciente se torna o soberano responsável e guardião da mente subconsciente. Por que ela se torna o guardião da mente subconsciente? Isso aqui é muito importante que nós tenhamos esse discernimento, porque nós temos que tomar muito cuidado com o que nós assistimos, ouvimos e pensamos. Então, quando nós protegemos a nossa mente subconsciente, né, dessas coisas que não são boas para nós, por exemplo, não ficar ouvindo essas letras de músicas pervertidas que falam mal um do outro, falam mal da mulher, falam, desmoralizando um ser. Temos que tomar cuidado com o que nós assistimos, com filmes, com telejornais, com vídeos, com mensagens que são negativas. Temos que tomar cuidado e evitar estar próximo de pessoas negativas, pessoas rancorosas, pessoas pessimistas. Quando nós temos essa consciência e usamos a nossa mente consciente, dessa maneira consciente, estando alerta, acordado, nós protegemos a nossa mente subconsciente. Por que a importância de se manter consciente, sendo guardião da mente subconsciente? Por quê? Porque a mente subconsciente, ela armazena os hábitos, os paradigmas. Lembra lá que, mas eu venho de uma família de escassez, de pobreza e tudo mais. Por quê? Porque você não tinha compreensão dessa informação, então não tinha como você proteger a sua mente. Então isso se tornou um hábito, vendo a sua família falar mal do dinheiro, falar que o dinheiro nasce em árvore, e na verdade o dinheiro vem da árvore, porque ele é papel e papel vem da árvore, né? Então nessa lógica não está correta. Falar que
que dinheiro, pessoas que têm dinheiro são mal, que pessoas ricas são perversas e etc. Então isso criou ali um paradigma no seu subconsciente e aí o que acontece? A partir do momento que isso se torna enraizado no seu subconsciente, se torna um hábito, um paradigma, ele começa a controlar a sua mente consciente, se você não se torna consciente. Né? Porque aí supõe que a sua mente inconsciente, ela está ali dormindo, sonâmbula, ela está agindo no modo inoperante, inconsciente. Então, os seus paradigmas começam a controlar a sua mente consciente, fazendo com que você repita os ciclos dos seus ancestrais. Olha que doideira, né, gente? Tanto que é importante nós obtermos esse conhecimento, né? Então, continuando aqui o estudo. O guardião da mente subconsciente. Esta função superior a que pode inverter totalmente as condições em sua vida. Uma outra coisa também eu quero falar aqui pra gente, porque, olha, eu quero que vocês compreendam que quando eu trago esse conhecimento para vocês, eu estou trazendo também para mim. Então, a partir do momento que eu repasso esse conhecimento, eu também estou aprendendo. Então, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, automaticamente, quando eu começo a ler e falar, as inspirações, os conhecimentos, as coisas que eu já li, elas começam a se montar aqui, o quebra-cabeça, e elas se tornam coerentes com o que eu estou falando aqui, né? Para esse conhecimento, ele fluir para os demais. Uma outra coisa que eu quero que vocês tenham aqui, a compreensão, é o seguinte. E isso aqui é muito importante. É o seguinte, meus amados. O nosso corpo, ele passa por uma reciclagem a cada 11 meses. Então hoje, se hoje você que está ouvindo ou lendo essa mensagem, ouvindo, né? Porque está em vídeo. Se hoje você vira para você e fala assim, Adriana, hoje a minha vida não tá como eu gostaria que estivesse. Pois fique sabendo que o seu corpo, ele passa por uma reciclagem a cada 11 meses. Então, se a partir de agora, a partir desse exato momento, você mudar o seu comportamento, os seus pensamentos e os seus sentimentos e manter essa constância por 11 meses, você vai sofrer uma reciclagem total na sua mente consciente, no seu subconsciente. Você vai mudar esse paradigma que está enraizado no seu subconsciente e vai se tornar o guardião consciente das suas ações, dos seus pensamentos. Eu falo isso por base de mim. Eu era uma pessoa negativa, pessimista, uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga. Eu odiava os meus pais, eu odiava minha mãe, eu odiava o mundo, eu odiava tudo, na verdade. Quando eu cheguei num ápice que minha vida estava extremamente um caos total, eu simplesmente levantei, sacudi a poeira e falei, chega, basta, eu não nasci para viver assim, eu não nasci para viver nessa pobreza, eu cansei, eu quero ser feliz, eu nasci para ser feliz, eu não nasci para sofrer. Porque qual que é o sentido de vir a esse mundo para ficar sofrendo? Eu pensei comigo, não tinha sentido. E realmente não tem sentido. Realmente não tem. E isso é verdadeiro. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos para viver a vida. Aprender com as nossas... Aprender com as dores, aprender com as alegrias, aprender com os sofrimentos. Mas nós viemos aqui para viver a vida de uma maneira intensa, alegre, feliz e criativa. Quando eu tomei essa atitude, que eu mudei os meus comportamentos, o meu pensamento e os meus sentimentos, parei de assistir televisão, parei de ouvir músicas que não eram coincidentes, que não coincidiam com a verdade do meu ser interior, me afastei de pessoas tóxicas, me afastei de tudo que era ruim para mim e parei de julgar e parei de reclamar. Comecei a ler, comecei a estudar, comecei a focar na lei da atração, comecei a estudar a espiritualidade, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a meditar, comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a praticar os exercícios físicos mais regularmente.
a minha mente, comecei a tomar vitaminas para o meu cérebro, parei de consumir álcool, parei de consumir drogas, eu automaticamente tive uma mudança muito incrível. Desses 1 ano, foram 11 meses. 11 meses eu mudei, mas tem o que? 1 ano e pouco já. E a minha vida teve uma significância aí total. Então, meus amados, se vocês pegarem firme isso, a sua vida hoje não está como você gostaria que estivesse, fique sabendo que com 11 meses, você se recicla totalmente a sua mente e o seu subconsciente. Tá bom? Isso é uma mensagem que veio para mim como inspiração e eu compartilhei com vocês. Voltando à leitura. Quase sempre é verdade que as condições de medo, preocupação, pobreza, doença, falta de harmonia e toda sorte de males nos dominam em função de falsas sugestões aceitas pela mente subconsciente sem vigilância. Tudo isso pode ser totalmente prevenido pela mente consciente treinada. Lembra que eu falei? A mente treinada. Então, com 11 meses, você consegue treinar a sua mente por meio da sua vigilante ação protetora. Ela pode ser apropriadamente chamada de o guardião do portal do grande domínio do subconsciente. Um escritor descreveu a principal diferença entre as duas fases da mente. Assim, a mente consciente é o raciocínio voluntário. A mente subconsciente é desejo instintivo, o resultado do raciocínio da vontade do passado. A mente subconsciente deduz justa e exatamente as premissas enviadas a partir das fontes externas. Quando a premissa é real, a mente subconsciente chega a uma conclusão perfeita. Porém, se há um erro na premissa ou sugestão, toda a estrutura falha. A mente subconsciente não se engaja no processo de verificar. Confia na mente consciente, o guardião do portal que a protege de falsas impressões, recebendo toda sugestão como verdadeira. A mente subconsciente começa imediatamente a atuar sobre esta com total domínio de seu enorme campo de trabalho. A mente consciente pode sugerir verdade ou erro. Se for o último, o custo é por um perigo todo, o conjunto do ser. A mente consciente deve estar de serviço, velando, desperta toda hora. Lembra que eu falei que quando nós estamos acordados, vigiando, estamos sempre atentos a tudo que nos acontece. As pessoas, o que as pessoas falam, o que nós assistimos, o que nós ouvimos e ao que nós sentimos. Porque também tem a questão das energias, né? Então, são os 5 sentidos. O sentir, o ouvir, o falar. E é isso aí. Mas enfim. Então, por isso que Jesus Cristo falava, orar e vigiar. Porque quando nós oramos, nós estamos fortalecendo essa fonte interna. Orar é você orar para você mesmo. Adriana, eu vou orar por um Deus. Você é o Deus. Você está orando para você mesmo. Você está orando para o seu ser interior, para o seu Criador. O que é o Criador? É a sua fonte motriz que te rege, que te dá vida. Então, quando você ora, você sente uma paz interior. Essa paz, ela reverbera em todo o seu corpo, em todos os seus corpos mental, emocional, espiritual. E aí, quando você está orando o tempo todo, pedindo orientação, se perdoando, agradecendo, automaticamente isso começa a reverberar. E aí você começa a se manter no agora. Porque quando a gente ora, é muito interessante. Nós oramos para nós. Mas quando nós oramos, nós estamos prestando atenção na oração, nos sentimentos, nas energias que estamos sentindo. Então, nós nos mantemos no agora. Automaticamente, nós começamos a treinar a nossa mente consciente a se manter no agora. Então, nós começamos a receber essa força motriz para que a nossa mente consciente esteja o tempo todo em vigilância. Por isso a importância da oração, da gratidão. Então a mente consciente deve estar de serviço, velando, desperta toda hora. Quando o guardião está desprevenido ou quando perde a calma, que é o que? Você
Por exemplo, vem uma pessoa enfurecida, fala com você e você perde a sua razão. Você se deixa levar pela emoção do outro, porque nós somos empatas, meus amores. Todos nós somos médios, somos empatas, somos sensitivos. Então, se nós não aprendemos a equilibrar essa energia e equilibrar as energias que vêm de fora, nós deixamos que as nossas emoções nos governem e acaba que nós perdemos a razão. E aí é onde as coisas que não deveriam acontecer acontecem. Sobre qualquer circunstância, então a mente subconsciente está sem vigilância e se abre às sugestões de todas as fontes. Durante a excitação selvagem do pânico, durante a intensa cólera ou da multidão de impulsos irresponsáveis ou em qualquer hora de paixão desenfreada, as condições são muito perigosas. A mente subconsciente está então aberta a sugestões de medo, ódio, egoísmo, avareza, autodepreciação e outras forças negativas derivadas de pessoas ou circunstâncias imediatas. O resultado é geralmente mal-estar em extremo com efeito que podem causar dor durante muito tempo. Daí a importância de proteger a mente subconsciente de falsas impressões. A mente subconsciente percebe por meio da intuição, portanto seus processos são rápidos. Não espera os métodos lentos do raciocínio consciente. De fato, não pode empregá-los. A mente subconsciente nunca dorme, nunca descansa, não mais que seu coração ou seu sangue. Já foi visto que simplesmente indicando à mente subconsciente certas coisas específicas, essas são alcançadas, ativam-se forças que levam ao resultado desejado. Aqui então está a fonte do poder que nos põe em contato com a onipotência. Eis aqui um princípio que é digno de nosso estudo mais sério. O funcionamento desta lei é interessante. Os que a põem em prática percebem que quando saem para se reunir com uma pessoa com quem eles antecipam uma entrevista difícil, algo já esteve ali antes deles e dissolveu as supostas diferenças. Tudo muda, tudo é harmonioso. Eles percebem que quando se apresenta algum problema difícil em seu negócio, dão um tempo e algo sugere a solução apropriada. Tudo se ajeita apropriadamente. De fato, os que já aprenderam a confiar no subconsciente percebem que têm recursos infinitos à sua disposição. Exemplo. Suponha que você vai participar de uma entrevista de emprego, mas você não conhece a pessoa e você não sabe o que vai acontecer. Porém, você se antevém a todas as probabilidades. Lembrando que, gente, uma coisa é muito verdade. Não mintam, por favor. O seu corpo, ele se expressa de forma diferente quando você mente. A boca fala e o corpo também fala. Então, se você disser alguma coisa que não é congruente com o seu corpo, ele vai manifestar sensações, comportamentos de que você está mentindo. A outra pessoa do outro lado, ela também sabe. Ela também é igual a você, ela também é você. Então, ela vai saber se você está mentindo ou não. Então, quando você for fazer uma entrevista de emprego, se antecipe. Fale tudo o que você é, o que você já fez, o que você não fez, o que você de fato quer dar, né? O que você quer proporcionar àquela empresa. Mas seja real e verdadeiro. Não fique com medo. Faça uma entrevista consigo mesma no espelho. Se previne. Quando você treina isso armazena no seu subconsciente. E aí, o que você vai fazer? Você vai imaginar você sendo contratado, a pessoa te contratando, você sendo a pessoa ideal para aquele serviço, para aquele trabalho. E aí, o que vai acontecer? Automaticamente, o universo, todas as coisas vão trabalhar a seu favor para que aquilo de fato aconteça. Então, quando chegar na hora da entrevista, aquilo que você imaginou, desejou, agradeceu, acontecerá. Para vocês verem o tanto que o poder do subconsciente é extraordinário, porque é nós que programamos o subconsciente, é nós que damos a sugestão. Nós dizemos, subconsciente, faça isso, e ele faz.
ele só obedece. Ele é o nosso arquiteto. Nós construímos ele com a nossa mente. É assim é o universo. O universo, ele é o quê? O nosso gênio da lâmpada. Então, nós manifestamos aquilo que desejamos e o universo realiza. O subconsciente é a mesma coisa. Dando continuidade à leitura. A mente subconsciente é a sede de nossos princípios e nossas aspirações. É a fonte de nossos ideais artísticos e altruístas. Esses instintos podem ser derrocados somente com um processo elaborado e gradual de solapar os princípios naturais. A mente subconsciente não pode discutir ou armar polêmica. Portanto, já aceitou as sugestões equivocadas. O método seguro de superá-las está no uso de uma forte sugestão contrária, repetida com frequência, que a mente deve aceitar. Assim, eventualmente, se formam novos e sadios hábitos de pensamentos e vida. Porque a mente subconsciente é a sede do hábito, é o que eu falei mais tarde. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Suponha que no momento você está desempregado e você anseia muito por um emprego extraordinário no qual você se formou, se graduou e etc. Mas no momento você ainda não adquiriu. Então, o que você começa a fazer? Você começa a imaginar, você começa a colocar na sua mente consciente que você trabalha numa empresa extraordinária, você é bem remunerado, você faz aquilo que você ama, que você gosta, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa disciplinada, organizada, produtiva. Começa a dar sugestões para o seu subconsciente. Começa a dizer que você é próspero, você é rico, você é abundante. Você começa a formar novos hábitos repetidos para o seu subconsciente. Porque o seu subconsciente, ele age a partir de hábitos, repetições. Então, quando você diz que é, o seu subconsciente, ele não vai te questionar, porque ele não sabe que não é. Ele acredita que é, ele vai aceitar aquilo como uma verdade e ele vai trabalhar o seu corpo e todas as energias ao seu redor para realizar aquilo que você disse que é, entendeu? O que fazemos repetidamente chega a ser mecânico. Não é mais que uma decisão, porém deixa marcas profundas na mente subconsciente. Isso nos favorece se o hábito é sadio e correto, se é prejudicial e equivocado. O remédio é reconhecer a onipotência da mente subconsciente e sugerir a liberação verdadeira. O subconsciente, que é criador e uno com a nossa fonte divina, criará imediatamente a liberação sugerida. Lembra que eu falei? Quando você diz para o seu subconsciente que você é extraordinariamente magnífico, tudo aquilo que você disse que é, ele, juntamente com a sua fonte divina, que é a sua mente universal, o seu eu superior, vai fazer com que aquilo que você disse que é se materialize, se torne verdade. Então, ele vai fazer com que o seu corpo se mova naquela ação para que aquilo aconteça. É incrível, gente. Isso é massa pra caramba. Fazem que isso é verdade. Vai acontecer com vocês. Para resumir, as funções normais do subconsciente no lado físico têm a ver com os processos regulares e essenciais para a conservação da vida e a restauração da saúde, com o cuidado com os filhos, e inclui um desejo instintivo de preservar toda a vida e melhorar as suas condições em geral. O lado mental é o armazém da memória, obriga as maravilhosas mensagens do pensamento que trabalham livres do tempo e do espaço. É a fonte da iniciativa prática e as forças construtoras da vida. É a sede do hábito. O lado espiritual é a fonte das ideias, não, dos ideais, das aspiração, da imaginação e é o meio através do qual reconhecemos a nossa fonte divina. Lembra que eu falei? O lado espiritual é a fonte dos ideais, que é o quê? A alma. Lembra? A alma imagina, a mente cria e o corpo experimenta.
E na proporção que reconhecemos essa divindade, chegaremos ao entendimento da fonte do poder. A partir do momento, meus amados, que nós compreendemos que nós somos seres universais, galácticos, multidimensionais, filho de um Criador, e nós somos Ele, experienciando uma vida aqui na fisicalidade, aprendendo a perdoar, aprendendo a errar, aprendendo a amar, aprendendo a cocriar, a ser próspero, a ser rico, a ser pobre. Nós estamos aqui para aprender, né? Por isso que Deus se criou, porque ele sabia o como ele era tão magnificente que ele pensou: bom, agora que eu sou tão magnífico e extraordinário, eu preciso aprender a experimentar tudo isso que eu criei. Então, o que ele fez? Ele se dividiu, multidividiu em partículas e se criou em tudo o que é. Porque ele queria se experienciar. Porque ele queria saber tudo o que é a vida. Ele queria saber todas as coisas. Queria ser tudo o que ele pudesse ser e coletar essas informações para que ele experienciasse, sentisse, porque quando nós experienciamos algo, ele também sente, só que ele é ele é um observador, ele observa e ele é um empata, então ele sente tudo o que nós sentimos. Então Deus é um grande empata que sente tudo o que nós sentimos. Então, continuando aqui. O lado espiritual é a fonte dos ideais, da aspiração da imaginação e é o meio através do qual reconheçamos nossa fonte divina. E na proporção que reconhecemos essa divindade, chegaremos a um entendimento da fonte do poder. Alguém pode perguntar: como pode o subconsciente mudar as condições? A resposta é: porque o subconsciente é a parte da mente universal e essa parte deve ser o mesmo em espécie e qualidade que o todo. A única diferença é de grau. O todo, como sabemos, é criativo. De fato, é o único criador que há. Consequentemente, vemos que essa mente é criativa. E como o pensamento é a única atividade que a mente possui, o pensamento deve ser necessariamente criador também, ou seja, criativo. Porém, veremos que há uma grande diferença entre simplesmente pensar e dirigir. Nosso pensamento conscientemente, sistematicamente, é construtivamente. E quando fazemos esse último, colocamos nossa mente em harmonia com a mente universal. Nós entramos em sincronia com o infinito e pomos em ação a força mais poderosa da existência, o poder criador da mente universal. Isso, como tudo o mais, é governado pela lei natural, e esta lei é a lei da atração. Por isso a mente é criativa e se correlaciona automaticamente com o objeto e o manifesta. O que é a lei da atração? A lei da atração é o que? É a frequência da emoção que eu gero. Então, por exemplo, se eu gero uma emoção de amor e gratidão por aquilo que eu não tenho, mas que eu sou grata porque eu acredito que tenho, automaticamente me mantendo vigiando os meus pensamentos, os meus sentimentos e o meu comportamento diariamente, isso que eu agradeci por eu ter, mas que eu ainda não tenho, porque uma coisa que o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o real do imaginável. Ele não sabe, para ele tudo é real. Então acontece que quando nós agradecemos por algo que não temos, mas que já acreditamos que temos, a lei da atração acontece pelo sentimento magnetizante do nosso coração. O nosso coração, ele é um atrator de energia, ele é um grande imã. Então, aquilo que você sente, suponha que você sente medo, você vai atrair o medo. Você sente amor, você vai atrair o amor.
você sente raiva, você vai atrair a raiva. Você sente inveja, você vai atrair a inveja. Você sente escassez, você vai atrair a escassez. Você sente alegria, você vai atrair a alegria. E assim sucessivamente. Vocês compreenderam, né? Na semana passada, dei um exercício com o propósito de obter o controle do corpo físico. Se você realizou isso, já está pronto para avançar. Agora começará a controlar o seu pensamento. Sempre use o mesmo aposento, a mesma cadeira, a mesma posição, se for possível. Em algumas ocasiões, não é conveniente usar o mesmo aposento. Neste caso, simplesmente faça o melhor quanto seja possível. Agora, isso aqui que ele falou, pessoal, eu vou explicar para vocês por que ele disse assim, ó, sempre use o mesmo aposento, a mesma cadeira. Porque o seu corpo, quando você, por exemplo, eu uso muito a minha cama, né? Eu deito na cama e eu relaxo o meu corpo. Então, o meu quarto, a minha cama, aquele ambiente, ele já materializou aquela energia. Então, aquele lugar, ele já se tornou uma egrégora de luz. Então, todas as vezes que eu manifestar naquele lugar esses pensamentos, esses sentimentos, aquela energia que eu já criei ali, ela se torna tão forte, tão magnetizante, que cada vez mais ela vai se tornando mais intensa. Então, automaticamente, você cria ali o seu ambiente, você cria uma egrégora de luz naquele lugar que você começou. Por isso a importância de sempre utilizar o mesmo aposento, a mesma cadeira, a mesma posição, porque o seu corpo ele reconhece. Então quando você se coloca naquela posição, naquela postura, naquele ambiente, ele já sabe que aquele momento é o momento de você relaxar, de você tirar um momento para você, de você se auto-amar. Porque isso, meus amados, isso é o auto-amor. Esse canal, ele não foi criado por um acaso, ele foi criado exatamente com esse propósito, porque foi exatamente o que aconteceu comigo, o despertar do alto amor. Isso é você se despertar para o seu alto amor. Então, neste caso, simplesmente faça o melhor quanto seja possível. Quando você não puder estar naquele lugar, tente se colocar em um pensamento tranquilo, em uma postura tranquila, mas tente pelo menos ali no ambiente que você está, às vezes está numa empresa, qualquer lugar que seja, tente centralizar no seu corpo. Sempre use o seu corpo, a sua respiração como uma âncora. Quando você fizer isso, o seu corpo vai saber que você está no estado meditativo e ele vai te ajudar ali para que você consiga realizar aquilo que você deseja. Neste caso, simplesmente faça o seu melhor quanto seja possível. Agora fique quieto como antes, porém iniba todo o pensamento. Não pense em nada o máximo de tempo que conseguir. Isso lhe dará controle sobre todos os pensamentos de solitude, de preocupação e de medo, e lhe permitirá reter somente o tipo de pensamento que você deseja. Continue este exercício até que você chegue à completa maestria. Adriana, como que eu faço para não pensar em nada? Começa a pensar no seu corpo. Eu não quero pensar em nada. Comece a observar as sensações do seu corpo. Quando você começa a observar as sensações do seu corpo, a vibração do seu corpo, o sentimento que você emana do coração, a sua respiração, você não consegue pensar. Os seus pensamentos estão passando, mas você não vai estar sendo interferidos por eles. Eles podem até vir na sua tela mental, mas como você está ancorada no seu corpo, na sua respiração, então automaticamente eles vão perder a força e eles vão se extinguir. Use isso sempre como uma âncora, que vocês vão ver o tanto que vai dar certo. Continue esse exercício até que você chegue à completa maestria. Você não será capaz de fazer isso por mais de uns minutos por vez, porém repita várias vezes esse exercício. É valioso, porque será uma demonstração prática da grande quantidade de pensamentos que constantemente procuram entrar e invadir o seu mundo mental. Importante lembrar que você não deve dormir durante os exercícios mentais, pois terá que estar consciente de si mesmo para alcançar o domínio próprio.
Na próxima parte, você receberá instruções para um exercício que será mais interessante, porém é necessário que você domine este primeiro. Meus amados, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Se vocês dormirem nos primeiros ou terceiros, sei lá, não fiquem chateados, não se culpe. Pratique, aprendam uma coisa. Treine, treine, treine até se tornar. Essa palavra é do Paulo Vieira. Ele usa muito isso. Então, eu estou aqui dizendo, mas eu estou dando nome aos bois porque é dele. Então, façam isso com frequência que vocês vão ver. Que vocês vão chegar num ponto que vocês vão ter total domínio sobre os seus pensamentos, sentimentos, os seus corpos. E vocês vão começar a se autocurar. É incrível. Hoje eu consigo me autocurar normalmente. Eu focalizo, eu emano a cura para a minha cabeça, para qualquer lugar no meu corpo. E o meu corpo, ele começa a emanar a cura. Eu começo a formigar naquela região e automaticamente aquela sensação de dor ou algum mal-estar, ela passa ali como um passe de mágica. Mas não é. Lembre-se, você tem todas as propriedades necessárias para curar, para enriquecer, para empobrecer e para se autodestruir. Você é o criador da sua realidade. Então, meus amados, essa é a parte número 2. Espero que goste. Eu amo cada um de vocês e namastê.